Boa noite, então. Boa noite, Alan. Boa noite, Sara. Estamos mais um episódio do MentorCast. Eu vou inverter hoje. Nosso podcast de gestão. E assuntos aleatórios. Muito bom. A gente tá na semana do Orgulho Nerd, né? É verdade. E esse vai ser o podcast mais nerd que a gente vai fazer. A gente tá aqui com a Sara Goulart. Sara Goulart é microbiologista, biomédica, professora, empresária, conselheira, esposa. Exatamente, principalmente esposa. Minha esposa está aqui. Acho que a lista deve ser enorme. Sara, vamos conversar um pouquinho hoje sobre dislexia, porque além de tudo isso, você também é disléxica. Isso. Disléxica, é isso? É disléxica. 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 E é uma palavra difícil pro disléxico escrever, né? Quer dizer, até no nome ele já sofre. Às vezes, assim, eu tenho que pensar muito para escrever a palavra dislexia. E tem acento. Em algum lugar, acho que é no E. Dislexia. Por que tem acento? É paroxítono, né? O que é? Aqui a gente é nerd de exatas, de biológicas, né? Não somos nerds. Não, pô, como é que é? Não tem acento? Não tem acento. Bom, fala, pô. Eu achei que tinha acento. Mas é paroxítono? Não é, pô. Vamos lá. Desculpa, coisa de disléxico. Isso aí. Então tá comprovado que você é disléxico. Não só por isso. Não, brincadeira. Sara, se apresenta pro pessoal, acho que é bacana aí, quem não te conhece ainda. Então, né, como o Alan falou e o Thiago, meu nome é Sara, moro aqui em Pompeia já tem 12 anos. Hoje sou professora no Colégio Shunji Nishimura, né, dou aula de ciências lá pro Fundamental 2, mas também já trabalhei na área de saneamento, no Grupo Jato, na Mizumo, também fiz, né, o meu mestrado lá na USP, na questão acadêmica. Trabalhei em outras indústrias na área de controle de qualidade, Procter & Gamble também. E estamos aí andando no mundo, fazendo um montão de coisa, agora trabalhando com a educação um pouquinho mais diferenciada. Cofundadora da Mento. Cofundadora da Mento também. Então tem umas ideias diferentes. Por ser disléxica, a gente tem ideias diferentes porque a gente encara um mundo diferente. O mundo não está preparado pra gente, ele não é adaptado pra gente e a gente tem que se enquadrar. Isso é legal, a gente ouve muito TDAH, dislexia, outros transtornos, alguma coisa. Explica pra gente o que é a dislexia. Então, a dislexia, ela está ligada à decodificação das palavras, né? E também da fala. Então, as letras, elas ficam trocadas pra gente na hora da leitura. Não é que a gente vê trocado, mas a gente troca as letras, principalmente por causa do som. Né? Então, algumas coisas, tipo, a gente tem problema com baixo em cima, eu tenho problema com direita e esquerda, né? O Thiago sofre muito comigo, né? Que eu falo assim, vira à direita, e ele fala assim, a outra direita, e eu não lembro o que é direita, o que é esquerda. Aí alguém fala assim, não, mas a aliança você usa na mão esquerda. E eu sei lá que mão que é direita, esquerda. Uma vez em inglês, o pessoal, você sabe o que é right and left? Eu sei, right é direita e left é esquerda. Então é só falar inglês. Não, mas eu não sei que lado é right, qual que é o lado que é o left. O problema não é o nome, né? Então, assim, a gente tem esse problema de decodificação, né? Pode ser... Tem gente que troca o fonema na hora de falar. Tem a descalculia também, que você tem problema com os números. No caso de números, eu só troco o 3 e o 8. Olha aí, né? Imagina digitar o telefone, às vezes, hoje é bem pouco. É da pizzaria, não, da farmácia. É da farmácia, é isso. Era muito comum quando tinha o discado. Aquilo era terrível, porque você não via. Hoje, você vê o número, então você consegue ver que você está errado. Relógio de ponteiro. É difícil. É mais difícil. Relógio de ponteiro. Essa lógica de 1/4... 15 minutos, é difícil. Mas assim, a gente vai aprendendo devagar e a gente pensa para decodificar aquilo de maneira diferente. O que acaba no futuro, depois que você aprendeu, você utilizando aquilo para outras coisas. Então, eu uso hoje a técnica lá do ponteiro para dar aula de física e eles calcularem os minutos adequadamente como fosse fração.
Então, assim, é mais difícil no começo, mas depois você fica mais avançadinho lá pra frente, se você insiste. E como que foi na tua infância? Porque eu imagino uma criança... você tá falando aí, depois eu vou falar. Eu acho que eu sou um pouco disléxico. Porque não, você não é. Eu não sei Não dá pra ser um pouco. Não dá pra ser um pouco. Você tem graus. Eu não revelações aqui. Tem um teste aí? Vamos fazer um teste aí, ó. Eu não sei esquerda e direita. Minha esposa vai estar ouvindo. Eu não sei direita e esquerda. Eu sempre me confundo. E eu não sei viola em relógio de ponteiro. Não sei. Eu demoro... Não, eu faço. Eu olho lá, mas eu tenho... Você tem que calcular. Você tem que fazer um cálculo. Não é natural, assim. Tá. Certo? Agora, resolver uma integral, pra mim, é natural. Mas outras coisas não são. Eu também tenho isso, assim, né? De repente, lembrando que é um problema genético. Deve ser. Tá, então, assim, vamos falar um pouquinho da minha infância. Meu pai percebia que eu era uma criança diferente. Assim, quando eu era bem menor, sou a filha mais velha, eu ficava muito concentrada em um brinquedo. Aí até assim, pensou que podia ser TEA, né, ser autista, porque eu concentrava muito. E eu lembro de concentrar e observar, e pensar como as coisas funcionavam. Mas eu não conseguia falar isso para as pessoas, e falar isso para as outras crianças não fazia o mínimo sentido. Uhum. Alguns adultos eram interessantes de falar isso porque me ouviam, adultos inteligentes, assim, que eram fora da caixinha. Aí eu fui crescendo, fui começar a alfabetização, não senti essa diferença. Mas entre a pré-escola e o primeiro ano, a gente não sabe o que aconteceu na minha família, eu fui desalfabetizada. Uau. Eu saí da pré-escola lendo bastante e eu saí do primeiro ano sem ler e escrever. Eu não sei o que aconteceu. Eu tenho uma boa memória, né? Memória muito antiga. O Thiago fica até bravo às vezes. Nossa, né? Aí... Eu tô aqui porque eu conheço as histórias, né? Então... Não teremos discussão. Mas a Sara tem uma memória que é tipo assim... Ela lembra de coisas, é um computador, né? Eu não lembro o nome das pessoas, não sei a direita e a esquerda, mas algumas sensações, algumas vivências são muito fortes. A última vivência muito forte que a gente teve foi quando a gente foi para Poços de Caldas. Eu falei, Thiago, eu acho que eu lembro onde fica o hotel que eu fiquei aqui com os meus pais. Quando você era criança? Quando eu era criança, tinha 7, 8 anos. Eu achei o hotel e falei, a gente vai ter uma entrada, vai ter um salão assim, vai ter uma cozinha, vai ter um forno a lenha e tem um cachorro grande. A gente chegou, tinha tudo isso, e eu falei, só faltou o cachorro grande. Ela falou assim, o cachorro tá ali. Eu falei, não, mas não é o mesmo. Porque já faz muitos anos. E o cachorro? Não, o cachorro tá empalhado. Então eu não lembro o que aconteceu entre a pré-escola e o primeiro ano. Só sei que eu perdi essa alfabetização. Aí fui pro segundo ano, eu reprovei o segundo ano e a professora falava para minha mãe que eu era diferente, que um dia eu ia amadurecer, que eu não estava preparada. Mas falava com todo esse amor? Com todo esse amor. Para ela não brigar, para não brigar comigo, que não era preguiça. Essa professora foi muito cuidadosa. Só que não fazia sentido para minha mãe. Por quê? Depois que eu fui diagnosticada, eu descobri que meu pai e minha mãe são disléxicos. Os dois. Então, quando a professora falava, não fazia sentido. Tipo, era normal pra ela isso. Era normal. E minha mãe repetiu. Fez isso uma vez a primeira série, duas vezes a primeira série, 2 vezes a segunda, 2 vezes a terceira, 2 vezes a quarta, junto com a irmã gêmea. Então, as 2 gêmeas repetiram, foram em 4 anos, para se formar, foram 8 anos estudando. Então, assim, não fazia sentido para ela. Meu pai também tem, em um grau mais leve, e depois a gente descobriu que minhas irmãs também. Então, assim, todo mundo. Então, falar assim, que a gente pensava igual. A gente tinha as mesmas coisas, as mesmas dificuldades. Só que meu pai é autodidata, ele lê muito. Minha mãe não gostava de ler, mas gostava de ler a Bíblia. Então, ela lia pelo menos 1 ou 2 vezes por ano. Então, isso foi inspirando a gente a ler. Né? Eu não gostava de ler na adolescência, porque é difícil ler, as letras embaralham, você gasta uma energia cerebral muito grande para ler. Hoje eu já não tenho tanto esse problema, mas é difícil. Mas então, é por isso, então, por exemplo, hoje você
gosta muito de ouvir, né? Então, você capta mais informação pelo auditivo, ouvindo do que lendo. Então, eu ouço a Bíblia, pelo menos 2 vezes por ano. O Thiago não gosta, ele não consegue absorver, ele não consegue concentrar. Eu me distraio. Eu pego detalhes no áudio muito maior do que lendo, assim, detalhes... Atenção. Uma atenção plena. Então, a tecnologia veio ajudar muito na dislexia. Corretor de texto, quando aparece em vermelho, eu não deixo no automático. Eu abro a aba e às vezes tem 4 opções. Eu não vejo diferença nas opções. Aí fica assim, meu Deus, qual que é o certo? Daí eu vou ter que analisar uma por uma. Então, tudo isso gasta muito a ATP, né? Você gasta, você cansa por causa disso. Então, a infância foi muito difícil, não descobria. Na infância, as crianças são maldosas, né? É horrível. Como é que foi? Teve bullying aí? Muito. Como que foi? Não, e fora que hoje se fala em bullying, né? É verdade. Quando a gente era criança, o bullying era o tratar normal, né? Era sobrevivência, era diferente. Então, assim, eu não conseguia fazer as coisas ditado, né? Eu lembro, a minha segunda professora do ano que eu repeti, ela foi terrível. Primeiro dia de aula, ela pediu um ditado, eu não conseguia acompanhar, e ela começou a falar, por isso que é repetente, é burra. Foi muito forte isso, né? Eu lembro o nome dela, tudo, tá perdoada, viu, professora? Mas, assim, foi muito duro. Só que eu percebia que eu não era burra, que eu era inteligente, só que eu tinha uma inteligência diferente. Quando chegava na parte de matemática, os números eram meus amigos, eles faziam sentido, a multiplicação, a divisão, exponencial, equação, mas as letrinhas não eram minhas amigas, né? Eu ficava assim, por que meu nome tem H no final? Por que o Correia tem 2 R? Por que tem esse acento no E? Né? Então, foi difícil. Então, eu sofri muito bullying, já era obesa, então já, né, a gordinha burra, sofri isso. Aí eu tive quando chegou na 4ª série, eu tive uma professora, vou citar o nome dela, dona Ramina, excelente professora, e ela tentava extrair ela era uma mulher imaginal, né? Ela tentava extrair de cada aluno o melhor que tinha. E ela percebeu que eu tinha essa facilidade de falar, a parte oral. E aí ela me colocava para falar, para explicar a parte de matemática, ajudar meus colegas, e ela... Quando eu acertava ali a coisa do português, ela me elogiava, ela nunca criticava. Ela não fazia aqueles riscos vermelhos na prova, ela colocava círculo para eu ver. Eu acho que ela até desconfiava que eu tinha alguma coisa, mas na época não. Ou se ela falou para minha mãe não percebeu também. Né? Sabe a Sara? Ela não entende, eu tô marcando, desenhando para ela continua errando. Mais ou menos assim. Eu lembro que essa professora mandava, assim, 3 verbos para casa todo dia para fazer em todas as conjugações. 4º ano, que seria o 5º ano hoje. Né? E fazia bastante. E aí depois eu comecei a perceber que esse negócio do oral eu era bom. Eu só tinha que arranjar um aluno tímido que escrevia bem para fazer trabalho em grupo. Que aí não falar... que não falava. E aí, na parte oral eu detonava. Assim... O pessoal chorava assim, isso é sorteio, pelo amor de Deus, sorteia a Sara, a gente vai ter uma nota alta. E aí foi todo o Fundamental 2, e aí quando fui para fazer o ensino médio, eu fui fazer o ensino médio técnico. E aí eu descobri que o técnico para mim era muito bom, tinha prova oral. Gente, prova oral é tudo de bom, é maravilhoso. Não tem que escrever, você explica, você consegue analisar, falar melhor. Então, assim, e prova prática, né? Prova prática de anatomia, prova prática de parasitologia, e eu consegui me achar. E se você olha nas carreiras como enfermeiro, médico, biomédico, biólogo, tem muito disléxico. Entendi. Aí você foi para biomedicina e falou, esses médicos nem sabem escrever. Só que ele garante. Falei, para esse caminho que eu vou, pô. Mais ou menos. Assim. Mais ou menos. Daí, assim, e lutando contra isso. Então, se a minha escola, português, a média era 5, eu tirava 5. Inglês também. Se a média era 6,
O que já aconteceu? Eu tirava 6. Se a média era 7, eu tirava 7. Matemática, no terceiro ano do ensino médio, eu acho que a minha média foi 9,9. Não tinha problema nenhum. Física também, nunca teve problema. Então, assim, eu fui me adaptando. E tudo sem saber. Então, no ensino médio, eu passei desapercebido esse problema. Eu achei que o problema de aprendizagem tinha ficado no passado. Que ele não estava mais presente. Eu cresci, aquela professora do segundo ano acertou. Eu amadureci e aprendi. Então beleza, vou para a faculdade. Aí você não sabia do teu problema. Não sabia do meu problema, nem da família. Aliás, essa é uma coisa, né? Depois você fala um pouco sobre diagnóstico de dislexia, porque dislexia era tratado como frescura, falta de interesse, né? Não tinha... Igual a pessoa fala, nossa, tem muita gente com... Por que estourou os casos, né, de dislexia? Não é que estourou, que antes não se testava, né? Eu quero corrigir um negócio, eu falei do seu problema, mas não é um problema. Não é uma condição, né? É uma condição, Eu nem quero... Eu acho que assim, hoje, muita coisa do que eu sou é devido a esse distúrbio, né? Tem gente que classifica como distúrbio ou como transtorno de aprendizagem, né? Faz parte de mim. Então, às vezes ele gera problema, mas a gente... mas aí eu queria, né, aproveitar que entrou nesse tema de problema, distúrbio. Se por um lado gera uma dificuldade de aprendizado algumas coisas... Ser disléxico traz alguma vantagem? Tipo, você tem vantagem, né? Porque às vezes é isso, né? Como você tem um certo número de pontos, né? Tipo, você perde ponto de um lado, mas você ganha em outro. Como funciona? Isso, funciona. Porque você vai treinar o seu cérebro de maneira diferente para executar coisas simples que os outros fazem. Então, aquilo que é simples para os outros, você precisa se esforçar. Isso. Só que aí você cria estratégias de organização. Tipo, dislexia é muito bagunçado, né? A criança disléxica o caderno você não sabe direito onde tá, não tem anotação direito. Então, para eu me organizar, eu fui melhorando. Hoje, eu sou extremamente metódica. Sim. Né? Meus diários da escola estão sempre em dias, os documentos estão sempre em dias, os professores, né? Aí, sabe como é difícil manter. É igual eu. E tem uma rotina bem forte aí para... Então, tem vantagens e desvantagens. Aqueles caminhos alternativos que eu tive que fazer para aprender, hoje eu uso em outras coisas, como é o relógio de ponteiro. Entendi. Momento livro. Eu tô lendo um livro que chama Mente do Empreendedor. Até olhei aqui para lembrar o autor, é do Kevin Johnson. E ele vai contando várias histórias de empreendedores famosos, cara do PayPal, todo mundo, né? E aí ele vai citando que muitos desses caras do Vale do Silício têm dislexia, TDAH e um outro distúrbio que eu não me lembro o nome, uma outra condição. E ele fala que o que fizeram essas pessoas serem tão diferentes foi ter essas condições, porque eles criaram outras alternativas que são muito mais eficientes do que organização, agenda, calendário, essas coisas. Então os caras criaram negócios fantásticos olhando para... Ou seja, adaptando esse jeito... O cara chama assim, esse jeito diferente de pensar. Isso é bem comum. Né? O Disney, né? O Walt Disney, ele era disléxico, bem conhecido. A Sara gosta de citar os famosos disléxicos. Acho que é o momento, vai lá, Sara. Famosos, né? Quando fala, mas disléxico é burro. Aí você já vem com quem, assim? Esse aí é bem conhecido. A suspeita de Leonardo da Vinci e de Einstein também. Né? Então, mas assim, é que vai ter que pensar de maneira diferente. Se eu vivesse na pré-história... nunca ia saber que eu era disléxico, porque não tinha a escrita. Então, dentro de uma sociedade oral, talvez o disléxico se saia melhor, porque guarda as histórias. Então, assim, tudo tem seu tempo. E hoje, se a gente pensar, a gente está usando muita imagem. É isso que eu ia falar. Hoje ninguém lê nada. Hoje a pessoa, assim, nossa, né? Às vezes, quem é um pouco menos novo, né? Como eu, às vezes você quer procurar alguma coisa na internet, o cara faz um vídeo de 5 minutos para explicar um negócio que 3 linhas bastavam, mas não, tudo é vídeo, né? Então hoje é o mundo de quem sabe falar bem, né? Isso. Então tá mudando. Claro, a gente precisa saber escrita,
Precisa. A gente precisa da escrita? Sim, a gente precisa dela. Mas hoje o mundo está mais adaptado. É mais tolerante, talvez. Assim, hoje você tem recursos melhores para se adaptar a esse distúrbio, esse transtorno. Mas eu tenho, assim, às vezes o som, né? Tem som de comercial que eu ouço errado, né? Às vezes... o V, o L, né, sai o som errado, então você tem que tomar cuidado. Então, uma criança que está pegando uma informação, a precisão do registro, às vezes não está na escrita só, está na auditiva. Então, você tem que fazer essa transcrição. E você pode fazer besteira, né? Entendi. Você falando dessa parte sensorial, a questão de música. Você consegue guardar a ordem das frases da música, dos refrões? Sim. Sim, eu decoro um monte de letra. Você decora a letra? Decoro muitas letras. Aliás, né, a Sara cantou muitas vezes. Já, né? Ela... Eu canto, né, na igreja. Então, assim, e a memória dessas músicas, eu não preciso saber o que vem antes. Simplesmente elas brotam. É como se fosse um movimento de pegar no garfo. Eu não penso. As letras estão ali. Eu não sei como que é para as pessoas não disléxicas. Ele não é. Ele eu tenho certeza. Eu às vezes esqueço o que vem em seguida. Eu simplesmente... Decorar. Ela aparece... esforçar para decorar. Ela aparece como se fosse uma memória muscular. Né? Ela vem. Então eu não preciso. Isso é uma característica do disléxico. Mas se eu tiver eu não sou disléxico, porque eu não decoro letra nenhuma, eu nunca lembro das ordens. Então, mas eu não consigo decorar versículo bíblico ou poesias. A música, sim. O versículo bíblico até às vezes eu sei de cor, mas o endereço, aonde tá, eu falo, não, é Novo Testamento, Velho Testamento, eu começo a fazer uma organização mental. Não que eu sei o endereço direito, é como se fosse o endereço de uma casa. Eu não sei o endereço da casa, mas eu sei chegar na casa, então eu chego no versículo bíblico. Ou mesmo no livro imaginal que tá aqui. Se eu quiser já li 2 vezes ele. Então, eu não sei a página, mas eu sei mais ou menos no livro. Então, é como se fosse uma cidade. É a casinha ali, é o trecho tal, é a praça. Então, mais ou menos assim que funciona no meu cérebro. Legal. Eu não preciso de tanto mapa. Né? O Google, eu consigo ir sem mapa. Mas não que você sabe exatamente, mas no caminho você sabe onde tem que virar cada rua. A direção. Só não me pergunta se é para a direita ou para a esquerda. É pro lado de lá, é pro lado de cá, é o meu lado e seu lado. Né? No seu caso, a pessoa é o motorista. Então você falou do bullying, e agora vamos entrar na história da micro, porque imagina, quando a gente fala hoje a sociedade toda é escrita, né? Você precisa. Acho que o mundo acadêmico é escrito. O mundo acadêmico eu acredito que isso vai mudar, tá? Porque talvez, né? Mas da parte acadêmica. Mas precisa ter a escrita. Eu acho que não precisa, não. Não precisa. Mas a gente vai tem dividir, vai ter que assistir um montão de vídeo. Então, mas tem outras coisas, tem mapa mental, tem coisas muito mais evoluídas do que escrito. Diagrama. É escrito, né? Os egípcios já faziam lá os negócios. Você olhava cachorrinho, pirâmide, mas hoje, né? Hoje com os emoticons, o pessoal conversa mais com emoji do que com texto, né? Mas vamos lá, eu perdi essa questão da escrita. Aí de repente você foi para uma área, você virou biomédica. Isso. Foi para a faculdade. Faculdade, biomédica, você ainda não sabia que era disléxica, você só sabia que você era mais esperta que todo mundo, porque você se virava ali. Em algumas coisas. Em algumas coisas, mesmo não tendo que fazer aquele monte de. Isso. Na educação física eu não era esperto. Tem disléxico que vai bem, mas eu não. Então tá bom, vamos lá. Aí então eu fui para a faculdade. E aí. Em 94, dezembro de 93 para 94, uns amigos nossos ofereceram a oportunidade, eu e da minha irmã, ir para a Inglaterra e ficar 95 lá durante um ano. No meio da graduação. No meio da graduação. Né? Seria o meu 3º ano de graduação, trancava a graduação e ia. Então, eu não podia arranjar um emprego, porque eu ia ter que largar um emprego em um ano. Então ficava meio chato, assim, né? Quando eu ia fazer entrevista, eu falei assim, meu Deus, o que eu vou fazer nesse um ano, né? Aí eu consegui um estágio na faculdade, que me dava 40% de bolsa. Eu trabalhava 4 horas e tinha 40% de bolsa. Aí eu fui trabalhar no departamento de fisiologia. Fui bem indicada pelas minhas professoras do ensino médio, que era na mesma universidade. Eu fiz o ensino médio na universidade. E aí fui
professora Linda de Fisiologia e o professor Arnaldo. E eu tô lá preparando aqueles montão de ratinhos. Tinha gente, matava 300 ratinhos no dia, né? Isso é uma característica também do disléxico. E mata ratos. Não, é pra pesquisa, né? É pra pesquisa. Antes que a sociedade protetora nos cancele. Tudo legalizado. Mas vamos lá, o que um biomédico faz? Porque eu perdi agora, você avançou demais. Você já falou da chacina, mas vamos lá. Tirando... Não, deixa quieto. O biomédico, ele vai trabalhar com a questão do diagnóstico. Né? Hoje ele tem mais áreas, né? Mas na época que eu fiz, era tanto para o diagnóstico laboratorial e também com o auxílio no diagnóstico de imagem, onde eu fiz na Universidade de Santo Amaro. Então, lá nos departamentos tinha todas as partes de diagnóstico mesmo e tinha as cadeiras básicas, anatomia, histologia, biologia, e aí eu fui para fisiologia, então que é o funcionamento, né? Depois que você fez a anatomia e a biologia juntos, você vai ver como funciona lá. Então por isso que a gente injetava a droga lá no ratinho para ver como ele se comportava, fazia labirinto. Então, é a prática mesmo para o pessoal de medicina, biomedicina, odonto, educação física, biologia, acho que eram esses os cursos. Agora também tem veterinária lá. Então, eu auxiliava essa professora. E essa professora, na hora que eu comecei a fazer as coisas lá, a parte técnica, ela falou, nossa, você é muito precisa, não sei o quê. E ela me dava aula naquele ano. E as provas dela eram difíceis. Meu Deus do céu. Não era oral. Não era oral. Ela nem imprimia a prova, era escrita na mão. Meu Deus. Folha de papel ao maço. E assim, se você respondesse errado, você perdia a ponta. Então você não deveria responder. Você deveria deixar em branco. Então assim, era uma estratégia muito complexa para fazer a prova da professora Linda. Ela é fantástica, uma professora top. E aí, a hora que ela começou a ver a minha escrita na prova, ela percebeu que não é que eu não sabia as questões, mas eu escrevia de uma maneira que eu não me fazia clara, não explicava adequadamente. Então, foi uma prova, 2 provas. Aí ela começou a pedir para eu fazer relatório e ela começou a perceber que tinha alguma coisa errada. Aí um dia, né, ela chegou assim, faz esse teste aqui. Me botou uma folha, eu fiz um teste. Agora faz isso aqui. Agora, olha, eu vou te fazer uns sons e você vai não sei o quê. E aí ela me fazia som, não sei o quê. Experimento total. Foi experimento total. Né, assim, não, que eu tô vendo um negócio que eu acho que você tem um trem. E ela ficou lá 2 semanas, todos os dias à tarde, fazendo um negócio comigo. Aí ela chegou, Sara, eu sei o que você tem. Você tem dislexia. E eu já tinha ouvido essa palavra, porque antes de tudo isso, lá no ensino médio, eu fui secretária, gente. Fui secretária da igreja. E tinha um boletim para fazer, e eu tinha que levar para uma professora e ela corrigia. Quando eu datilografava de novo... Nossa, imagina. Você entregava cheio de corretivo. Assim. Então, ela corrigia tudo, aí ficava bonitinho. Aí quando eu datilografava, porque era mimeógrafo... Na época pré-cambriana, né? Eu digitava tudo de novo e tinha novos erros. E aí, Sli Franco, né? Ela começou a desconfiar disso e ela falou... Ela era professora de português numa escola americana, a PACA. Ela falou assim, Sara, talvez você tenha dislexia, mas aquilo passou e... Aí quando a professora Linda, voltando à professora Linda, ela falou, Sara, você tem dislexia. Eu falei, o que é isso? Ela, vai na biblioteca e procura. Meu, ela não me contou. Professora. Aí eu fui lá na biblioteca e comecei a ler. Depois que eu comecei a ler, aí sim ela veio conversar. Ela falou assim, olha, você vai ter que arranjar estratégias, porque não tem remédio. Porque eu perguntei, qual remédio eu tomo? Não tem remédio. A estratégia é o remédio? A estratégia é o remédio, tá? Nossa. E aí, logo nisso, depois de 6 meses, eu fui para Londres. Chegando em Londres, eu comecei a fazer inglês e graças a Deus eu fui para lá.
Porque assim, eu não conseguia aprender nada de inglês no Brasil. Eu fazia, não entrava. Mas quando chegou lá, minha irmã falava mais do que eu. Em questão de um mês, eu estava no mesmo nível que ela. Rapidinho, assim. Porque foi pelo oral, ouvir, repetir e falar. Então eu ouvia, comecei a falar mais que ela, porque na época ela era tímida, hoje ela já não é mais tão tímida, não é nada tímida. E aí eu comecei e aprendi, né? Tanto que eu falo mais inglês do que escrevo, tenho muita dificuldade, porque, gente, não faz sentido a grafia em inglês, desculpa, né? E aí eu peguei e voltei pro Brasil, porque realmente eu queria fazer biomedicina, e aí já com esse olhar um pouco mais cuidadoso, mas só para mim. Não falava para ninguém, né? Mas por que você não falava? Você tinha um certo receio? Como que era? Eu simplesmente não falava. Eu não tinha esse assunto. Não tinha esse assunto. Não falava. Mas você começou a ficar na cabeça. Alguém fazia alguma coisa e falava, essa pessoa é disléxica. Não, nessa época ainda não. Ainda não. Não. Aí quando eu saí da graduação, eu tive 2 oportunidades. Ou fazia mestrado, ou ia ser trainee na Johnson & Johnson. Era uma oportunidade muito boa. O salário muito alto. E aí lá no mestrado o salário era bolsa, né? E aí eu tomei a decisão de fazer o mestrado. Nessa hora... Foi uma decisão maravilhosa. Foi uma decisão maravilhosa, que aí eu conheci o Thiago na universidade e casamos. Depois de matar 300 ratos por dia. Depois fui matar coelho. Aí... não envereda nesse assunto aí, porque vai ficando mais pesado. Assuntos aleatórios. Agora só quando ela estava na graduação, depois do mestrado, os assassinatos, eles... foram diminuindo. Que bom que você foi para microbiologia. Foi diminuindo os animais, né? Os seres vivos. Os seres vivos, né? Os seres vivos, ao reino. Ao reino. Né? Então, quando chegou no mestrado, eu não contei para o meu orientador que eu tinha dislexia. Mas ele leu o teu projeto. Ele leu meu projeto. Eu sempre tive bons amigos que corrigiram. A mãe do Thiago, né, a minha sogra, a Marie, ela teve muita paciência. Ela não sabia o assunto, né, ali da questão genética, mas ela sempre corrigiu. Isso porque o Word já corrigia. Então ela via a coerência, tudo. Aí eu mandei o projeto para ele e topou. Aí fiz todo o projeto, a parte técnica foi... os normais de problema, mas foi. Quando foi para fazer a dissertação final, aí o orientador percebeu. Aí eu tive que contar. E ele ficou bravo, porque realmente dava muito trabalho. E aí aconteceu uma coisa bem pertinho da defesa. Eu acho que falaram mal de mim no laboratório para 2 estagiárias. Fala os nomes aí que a gente cancela na internet. Agora tudo é cancelamento. Não, mas aí foi interessante, porque elas não fizeram por maldade, assim. Alguém deve ter reclamado da minha escrita ali, porque ficou depois... Foi complicado, mas ficou boa a escrita. Fui elogiada por isso no trabalho. Eu fiz um trabalho muito conciso. Eles falaram assim, nossa, todo mundo enrola para escrever isso. Você escreveu em 70 páginas, assim, muito objetivo. Claro que era objetivo, eu tenho dislexia, eu quero escrever isso mais curto e mais exato e preciso possível. E foi bem na época que a gente também casou, né? Que eu defendi e casei tudo junto. Foi, eu lembro. Quando eu fui apresentar a minha pré-tese para elas, e eu tava vendo as 2 conversando, e aí eu peguei a conversa delas e falei, se essa é a aluna ruim, a gente tá frita. Aí eu ouvi a conversa delas, eu falei, não, gente, não se preocupe, eu tenho facilidade com o oral. Eu falei, você detonou nisso aqui. Eu falei, mas a escrita não é tão boa. Aí eu comecei a falar assim, não, gente, eu preciso falar que eu tenho isso. Então, acabei o mestrado, aí eu comecei a dar aula depois de um tempo. E é estranho um professor que vai escrever errado na lousa. E eu escrevo errado na lousa. E aí o aluno fica assim, nossa, mas a professora parece tão inteligente, escreve errado. Aí eu comecei a decidir. Toda vez que eu começo a dar aula para um grupo de alunos,
eu conto que eu sou disléxica e explico o que é dislexia. Você já combina o jogo, ó, gente, o jogo é esse, eu tenho vou escrever algumas coisas incorretas, vocês me ajudam, porque vale nota pra vocês. Vocês percebem, me avisem. A regra é assim, os meus alunos sabem. Eu escrevo na lousa, mas se estiver faltando acento ou tiver escrito errado, a responsabilidade é de vocês. E é legal, porque eles começam a entender que eles podem falar para o professor corrigir. Na boa. Às vezes a palavra tem 2 E's, né? E eles falam assim, professor, tem acento no eu. Qual E? Aí eles têm que se dirigir a mim de uma maneira precisa para eu colocar o acento. Então, quando daí tem um colega disléxico, eles respeitam mais. Então, assim, teve uma vez que eu estava fazendo uma revisão no 7º ano e eu escrevi aninal, de vez animal, eu acho que umas 9 vezes. No final, a sala já estava assim, que interessante, você sempre escreve errado. Eles já estavam me analisando, eles não estavam criticando, né? Claro, as minhas provas eu tomo muito cuidado, passo corretor, tem uma outra pessoa também que, né, dá uma corrigida, porque não é justificável ter o erro, né? Eu tenho que trabalhar para isso. Só que abriu uma oportunidade de eu conversar. Eu tenho vários alunos que são disléxicos. E hoje eles conseguem me ver ali, eu ajudar eles de alguma maneira e a sala toda não fazer esse bullying. Mas como que a cultura muda, né? Porque você falou, lá no passado, lá na infância, era bem difícil. Aí foi pra graduação, aí chegou assim, era um negócio que não tinha cultura, o pessoal criticando. E agora a gente consegue viver numa sociedade onde tem a parte da inclusão, né? Sim. Eu fico vendo, sempre que alguém é diferente ou não é o padrão, que eu acho que hoje o normal é não ser normal, né? Não é normal. Precisa anotar essas frases para ter as camisetas do Mentocast. Perfeito. Isso é uma boa. Perfeito. Hoje o padrão não é padrão. Desculpa, eu interrompi teu pensamento aí. Perdi de novo. Tô nervoso aqui hoje. Mas é interessante, né? Quando a gente, pensando nesse assim, como mudou, né, a questão da inclusão. Hoje você inclui... Eu fico vendo, né? Eu tava vendo os anúncios de vagas esses dias lá e para desenvolvimento de software. De repente eu vi lá, inclusão, desenvolvimento de software de pessoas com tal necessidade ou com tal características. E eu acho que isso vai trazer... Essa geração da molecada que você está mexendo, eles têm uma outra cabeça, sim, né? Eles não têm o bullying que tinha na nossa época, não. Isso não é valorizado. Eles começam a entender. Às vezes até tem um pouco, porque o ser humano é terrível, né? A gente, pela natureza nossa, apronta, né? Mas eles começam a entender e ficar mais claro. E aí, eles começam a achar outras pessoas que vão falando, porque dislexia é de 4% a 10% da população. Então, isso que eu ia perguntar, não é uma coisa assim tão rara? Não é tão rara. Então, numa escola aí que tem, 500 alunos. Tem 500 alunos, vai ter um monte de dislexia. Sim. Faz com 100. Vai ter que ter 50. Né? E aí, a gente tem lá diagnosticado 10. Momento de informação... mais de 2 milhões por ano. São diagnosticados? No Brasil, 2... Diagnosticadas? Diagnosticados. Então, mais... Ian Caio Information System informa que mais de 2 milhões de pessoas no Brasil são diagnosticadas com dislexia por ano. Por ano. É muita gente. Caramba. Então, o que acontece? O diagnóstico não é tão fácil. Eu já era adulta, né? Ali a professora Linda fez. Quando você tem uma criança, são vários profissionais. Psicólogo, psicopedagogo, fono. Fono é muito importante, né? Um profissional assim que ajuda. E os professores têm que ter um olhar atento para isso. Porque quando a criança está... A gente hoje não consegue ter um diagnóstico antes da alfabetização. Porque você precisa ter alfabetização para diagnosticar hoje. Né? Tem um grupo trabalhando com a pesquisa genética. Tem alguns genes aí, 2 cromossomos aí que o pessoal que poderia diagnosticar através, né, do diagnóstico biológico. Mas hoje a pessoa tem que ser alfabetizada para fazer isso. Então quando a criança está lá com 6, 7 anos, que você vai começar a desconfiar. Só que com 7 anos, um montão de criança troca a letra. E é normal. Então, o diagnóstico vai começar 9, 10 anos. Se já está com essa idade, muita coisa já aconteceu.
né? Aí com 11 anos já começa a ter maior quantidade de diagnóstico. E aqui, graças a Deus, Marília tem aumentado o número de disléxicos, não é porque aumentou, gente, é porque tem equipes de profissionais que estão fazendo esse diagnóstico. É isso que eu falei, quer dizer, antes não se testava. Acho que essa questão da inclusão é porque não era um assunto tão falado, não tinha tanto conhecimento, então, quer dizer, como vai aumentando o nível de consciência, né, e vai se entendendo mais. Próprio, né, o pessoal hoje, o TEA, quer dizer, antes não se falava muito disso, e aí você vai descobrindo que, de fato, as pessoas, né, são diferentes e uma parcela da população significativa tem uma característica diferente, né, e aí precisa ser tratado de maneira diferente. Ou não tratar diferente, mas assim, precisa saber que tem aquilo, né. Uma coisa que acontece, como a gente sabe que isso pode estar de pai para filho, né, a gente tem uma sobrinha. Minha irmã é disléxica, meu cunhado não. A nossa dúvida era, será que ela é? Né? Aí a gente foi observando e depois descobriu, não, ela não tem as características. Mas alguns amigos que são disléxicos, a gente fala assim, começa a tratar o seu filho antes da alfabetização como se fosse. Porque mal não faz. Porque mal não vai fazer. Teve uma aluna que falou comigo assim, se minha irmã for que nem eu e você, professor, eu falei, tu já trata ela como se fosse, como você gostaria de ter sido tratada, a questão da letra, com a explicação, com amor, com paciência. E isso vai ajudar. Se ela não for, não vai prejudicar. Bom, a gente fala que essa geração é mimimi, mas eles têm bastante empatia, né? Tem. Tem os mimimis também. Tem também. É que a gente nasceu numa geração de infância hardcore, né? Eu falo. Evolução, né? Evolução. Sobrevivência do mais forte. A maioria dos filmes que a gente assistiu na infância hoje seriam banidos e cancelados imediatamente. Não dá pra assistir Goonies. Goonies, eu tava pensando nisso. Então, mas é assim, hoje eu falo bastante sobre a dislexia. Tem uma amiga que fala assim, nossa, eu me apresento e já logo saio falando, né? E hoje não aparenta tanto, né? Às vezes aqui na Mento tem alguns, né? Outro dia tinha uma pessoa que não era e outros 3 que estavam aqui que eram. Ela falou assim, vocês que não são normais? Aí a gente chorou e falou, não, a gente é maioria. No caso aqui, o padrão virou a gente. A gente tá seguindo a linha do Vale do Silício aqui na Mento. Então a gente pega pessoas com... Mas eu acho que tem a ver. Não que a gente procura dislexo, mas a gente procura... eles se acham. Mas a gente procura na Mento gente que pensa diferente. Gente com cabeça... E aí eles aparecem, os dislexos surgem. Que a gente atrai esse tipo de gente aqui. Os dislexos, os TEA. Porque assim, são pessoas fora desse padrão. Fora do convencional. Fora do convencional. E eu acho que tem esse espaço. A sociedade, na verdade, sempre teve aquele na família, o gênio meio esquisito. E hoje esse gênio, ele tem essa oportunidade. O nerd hoje é o chefe, o nerd é quem fica rico. Vencemos. O nerd venceu. Eu não me achava nerd quando eu era criança. Nos vingamos. Mas aí eu descobri depois que eu sou nerd também. Mas de uma outra maneira, né? Eu não sei se é de uma outra maneira. Tava interessante o papo antes aqui. A discussão tava assim. São 5 reinos, mas estão querendo... Vai virar 6, agora vai virar 8. Isso. É isso mesmo, gente. Os reinos vão aumentar. Os reinos biológicos. Mas vamos lá. Tiago, e você é casado com vou te entrevistar, você é casado com uma pessoa disléxica, né? E como que foi isso, a adaptação no começo, né? Bom, agora eu vou falar. A Sara, apesar da dislexia, no começo ela mandava cartas. Ele não entendia nada, gente. Ela mandava cartinhas, textinhos, né? E aí tinha os errinhos fofos. Tinha os errinhos fofos. Cuidado, você vai dormir no sofá hoje. Não, a gente tá bem resolvido. Mas é aquilo, né? Eu não, assim, não é algo que te... que impacta, né? Eu comecei a ver, por exemplo, porque eu acompanhei a defesa do... Fala a defesa, né? A apresentação do mestrado dela, né? Inclusive, a dúvida se esperava ou não esperava, né, o casamento. Então a gente casou, ela já tinha acabado,
Mas ela casou, lua de mel, e na volta defendeu o mestrado. Foi assim. Eu depositei a tese dia 15 de dezembro, dia 18 de janeiro eu casei, dia 28 de fevereiro eu defendi. Então já sabemos o que fizeram na noite. Ela leu o trabalho dela. Ela não lê nada, ela não precisa. É que tá o bom do disléxico. Ela simplesmente tava na cabeça dela. Tudo que eu escrevi ali foi eu que já escrevi. Tava na cabeça dela, não precisava ler. Aliás, ler só ia atrapalhar. Já tava na cabeça, o show tava pronto, né? Mas eu acompanhei a dificuldade da escrita. E aí eu vi que, de fato, não era... isso daí é... Não, que realmente era uma coisa séria, né? É porque tirando aquilo, né? Quando você procura alguém, você tá namorando, você não vai fazer uma entrevista de emprego, não escreve uma redação pra saber, né? Você não faz isso, né? Então, tipo, no dia a dia não impacta muito, né? Mas eu fui ver mesmo quando ela foi defender o mestrado, né? Porque aí eu acompanhei o processo da escrita, né? Inclusive minha mãe ajudou, ela é professora de português, eu também não sou muito bom, né? Dos textos aí. Mas ela... Aí eu comecei a perceber essa dificuldade. É piada, né? Tipo, ela fala, vira direita. Ela não precisa falar, ela só fala assim aqui, né? Dirigir com ela, aponta, né? Só aponta, dirigir. É engraçado, até hoje é engraçado. Que agora tem o Waze, tem o Google. Nossa, imagina se o Waze fosse disléxico. Direita. Do lado da janela. Agora, olha o lado do motorista e faça a conversão. Gente, por favor... Se alguém do Waze tinha que ter uma versão disléxica. Eu vou ser sincera. Eu agradeceria muita gente. Olha o filão aí, gente. De 4 a 10% da população mundial. Não, acho que eu tive uma ideia melhor. Que você pode gravar packs de vozes. Então, no lugar de falar direita... O Ian tá vibrando, né, gente. Vira pro lado do passageiro. Vira pro lado... Olha, vai bombar. Se ninguém fizer o Ian, a gente já vai fazer aqui. A versão Waze, voz, modelo disléxico, que a gente consegue gravar. Vai ser uma boa. Novas inovações surgindo no meio do podcast. Mas assim, tirando essa questão aí, né, que é engraçado, né, eu não sinto muito, né, não tem... E o pensamento, mas assim, eu não sou disléxico, mas eu não... A gente gosta muito de conversar, né, então isso... e esse lado dela de falar muito bem e tal, sempre foi algo legal que eu admirei e admiro até hoje. E a gente gosta de falar de assuntos não... Eu achei uma nerd, né? De assuntos não convencionais, né? Porque assuntos convencionais qualquer um fala, né? Então, acho que esse lado de falar é muito bom, de comunicação, né? A gente tem hábitos, assim, a gente assiste documentários, então assim, até o entretenimento nosso... É nerd. É para aprender alguma coisa. Então, assim, nem sempre é igual, né, o que a gente gosta, mas a gente discute junto. Então, que nem diz uma vez um aluno meu falou assim, professora, ninguém fica discutindo com o esposo num filtro de linha, no filtro de energia, qual que é o melhor equipamento de colocar, vai só enfiando. Não, a gente fez conta. Não, tem a cálculo. Óbvio. Como assim as pessoas não fazem isso? É absurdo, então, né? E a moça que trabalha aqui em casa teve que aprender que não pode ficar trocando nas tomadas. Feito um cálculo de balanceamento de corrente. Tem que balancear as fases de entrada da casa, tá certo? Sim. Mas Mas é isso, né? Um impacto também na família que é interessante, meu cunhado, né? Meu cunhado, a gente se conhece desde os 5 anos de idade, e a esposa dele, né? Minha irmã, e a outra irmã também. Então, é muito legal porque ele aprendeu a conviver com o disléxico. Ele é músico, né? Ele é bispo. E aí, quando ele conhece algum músico que também é disléxico, ele sabe como ter uma conversa melhor, uma conversa mais produtiva, ou como que a cabeça funciona. E músico também acaba tendo mais disléxico na área de música? Você acha que é uma área que atrai ou não? Eu acho que sim, porque é diferente também. Porque as notas musicais, eu entendo muito bem as notas musicais ali, né? Tipo, ler uma partitura, você sabe ler a partitura. Sei. Tem dislexia quando lê a partitura ou não? Como é gráfico ali, é tranquilo?
Eu não sei. Mas eu tenho dificuldade de ler emotions. Os emojis, tem alguns que eu Mas me partitura atrapalho. não. Ah, partitura eu nunca pensei nisso. É que eu não sou... assim, que nem o pessoal... Eu não leio de carreirinha, né? A partitura. Eu leio, mas... Você entende, mas... Lê os blocos, né? Eu leio os blocos. Não sei, talvez tenha. Não sei. Daí prefiro a cifra. Aí algum músico disléxico pode colocar depois nos comentários. Mas eu esqueci uma coisa, né? Que tá falando impacto no casamento. Tem um que é importante falar. Tem dois. Um é, ela não esquece nada. E no ano tal... ele já tinha ganho. Não, mas aqui... Ele não ia dormir no sofá. mas vamos lá, Thiago. Uma outra característica minha, assim, porque a Sara, né? Aí eu falo, os alunos da Sara, ninguém mexe com a Sara, ninguém desafia a Sara, mas eu gosto de viver perigosamente. Então esse é o comentário do viver perigosamente. Não, mas assim, ela lembra de tudo, tem memória muito boa. Às vezes é bom, né, também. Porque, isso, né? Não para nós. O que aconteceu em tal dia, então ela sabe, né? Eu não, Sara, qual que é o telefone da pizzaria mesmo? Não, isso não esquece. Eu não sei. Você não sabe. Mas fatos e datas, né? Coisas que tenham significado. Tem que sempre história. gerar o então significado. Ela lembra. E outra coisa é a organização dela. Ela é muito organizada. Tive que aprender, né? O dislexo não seja, ela teve que se esforçar tanto para ser, que hoje ela é super organizada. Isso eu não vou falar. E eu sou super desorganizado. Então, assim, se eu casasse com alguém desorganizado, ia ser um caos. Então a Sara põe ordem, ela me traz ordem na vida, tá vendo? Eu não vou falar mal. Ela traz ordem. De vez em quando ela briga comigo por causa da minha bagunça, que eu vivo perdendo as coisas, né? Então... Ou acumulando, né? Não, acumula até o momento que... Eu acumulo a bagunça até o momento que me irrita. Aí eu arrumo. É que a Sara se irrita com muito menos, né? O meu nível de tolerância o nível é maior. De desconforto é o meu nível é um pouco mais tolerante. Eu tive que ter uma estratégia para organizar. Porque senão... eu vou buscando muitos interesses e não me organizava. Então, hoje minha mente é muito organizada. O mapa mental é um bom exemplo de organização da minha mente hoje. Eu penso muito como um mapa mental. Mesmo sem escrever, você pensa em mapa mental. Então quando a gente começou a usar na escola Imaginal, tem muito disso do banco de questões, bancos de dados, banco de aprendizagem. Então, para minha mente, isso já é uma coisa natural. O que eu preciso saber do assunto de produção de vinho? Isso. Então, funciona assim na minha mente já. Eu consegui organizar dessa maneira, que não é tão escrito, mas simbólico. Visual, né? Visual. Igreja é mais fácil. Eu acho que o dislexo se sente bem na igreja, porque tem muita coisa dessa questão do visual. Você lê a Bíblia, mas alguém lê para você. Então, assim, a igreja que eu frequentei quando criança ajudou. Ninguém percebia na igreja que eu tinha um problema, que eu não tinha que escrever. Não tem prova na escola dominical. Só tem prova na vida. A igreja, pregar, falar, é mais oral mesmo, né? Sim. A transmissão. Interessante. Então, tem vários cenários que ajudam. Sim. E é interessante isso. Será que tem algum momento que... Porque, assim, eu tô conhecendo muitas pessoas que são diagnosticadas, né? E eu vejo que é interessante conversar com essas pessoas, porque o nível ali de conhecimento, de memória é muito grande. Sim. Né? E em algum momento vai inverter, eu acho. Acho que o esquisito vai ser o adaptado, vai ser aquele cara que vai falar, ele não consegue fixar a leitura ali. Mas ele não é disléxico, como a gente. Não é. Coitado, ele não faz bullying com ele, coitado. A gente com os outros dois trabalham aqui, a gente faz isso com a pessoa. Eles não entendem, ele não é disléxico. Tem paciência. Quando a gente brinca. Vou fazer um comunicado do Theo. Pessoal, isso aqui é uma brincadeira, tá? A gente não tá falando nada dos funcionários da Mentos, não sofrem bullying. Não. Hipótese nenhuma. Mas assim, essa coisa da memória, da organização, é diferente. O mundo hoje está aberto mais para o diferente. A gente não é o único. A escola hoje ainda está formando alunos todos iguais, mas isso não é o normal. Cada um, eu busco isso dentro com os meus alunos, extrair o melhor que ele tem com o potencial que ele tem. Então, ele pode até ter uma dificuldade física, algum problema mental, algum transtorno. Então, eu tento extrair dele aquele melhor. E que aquilo não seja uma desculpa.
Porque, assim, há pessoas que vão querer desculpar. Mas eu não consigo porque eu tenho isso. Gente, você consegue qualquer coisa, né? Você pode ser paraplégico e conseguir fazer viagens internacionais normalmente. Entendeu? Né? Tem pessoas que são cegas e estão viajando o mundo todo, e teve gente que falou para ela assim, mas você vai viajar o mundo para ver o quê? Gente, não está só na visão, está no sentido, tudo. Então, assim, hoje você consegue fazer muita coisa. E eu acho que as pessoas saíram, não se escondem mais em casa, né? Então, eu incentivo muito isso a se compartilhar. Compartilha o diferente. Não é problema ser diferente, né? Então... Acho que é isso, cada um se entende, né? Se entende, se conhece as suas limitações, suas dificuldades, mas também conhece o que isso te traz de vantagem ou de força nisso e supera. No fundo, todo mundo tem dificuldade em alguma coisa, Sim. né? Tiago, só pra gente já ir pro finalmente, a questão do agilista. Como ajuda isso, essa questão? Acho que facilita, inclui, né? Porque imagina, o cara que trabalha com Scrum, com Design Thinking e outras coisas... É tudo muito visual. É tudo muito visual. Essa é uma questão... é uma boa associação, porque a gente usa, claro, que escreve, né? Mas é muito visual. Então, as tarefas estão num quadro, né? Com colunas e cards que se movem. Esse é o dia a dia, que é um Scrum, por exemplo, ou um Kanban da vida, né? Pode ser no Trello, pode ser numa parede, né? Então, se não tem, faz na parede. Então, é tudo muito visual. Design Thinking. Pensar como designer. Pensar, né, com imagens. Mesmo o próprio mapa mental é uma ferramenta que também se usa muito. Então, isso tudo, né? Acho que essas metodologias, elas focam muito essa questão visual. Eu falo para as pessoas, o cérebro humano não foi feito para ler planilha de Excel. Computador gosta de ler planilha Excel, porque ele classifica em linhas e colunas, faz e acha memória, mas a nossa não, né? Então, mas precisa ter uns Excel? Precisa, mas, por exemplo, o Business Model Canva. Por que um Canva? Porque você vai colocar tua ideia de negócio de uma forma visual que tem que caber num A3, cara. Se não caber num A3, você tá enrolando. Então, faz caber isso tudo, né? Essa maneira sintética e visual de enxergar as coisas, eu acho que, de fato... Acho que é por isso que a gente tem um monte de dislegas aqui que não tá nada... que não sente... As coisas aliás, funcionam. se dão bem, porque as coisas... Funcionam até melhor, funcionam melhor, é visual, é prático... Claro, você não pode deixar eles para ser copywriter, né? Ou para escrever texto. Precisa ter uma revisão. Mas é um detalhe tão pequeno. Até pode ser. Pode. Mas é um detalhe tão pequeno. Pega alguém que tem para dar uma revisão. Não custa nada. Então, assim, é muito pouco, né? O que se perde. Então, lançamentos da Mento para o inverno. Curso de profissão agilista para disléxicos. Na verdade, se você é disléxico, seja um agilista. É uma profissão do futuro, tá crescendo pra caramba. Verdade. Muito bom. E você vai ter... O curso vai estar disponível no Hotmart. Vai estar disponível em todos os canais aí. Bem bacana. Em breve. E tem que fazer um outro curso, que é o curso de copyright para disléxicos. Também. Mas já Isso é fica a engraçado. dica. Mas com corretor ortográfico agora, tudo tá mais não, fácil. Dá sim. Isso tudo aplicado na educação, uma criança ali, não precisa ser uma criança disléxica, já tem que ensinar logo novinho. As ferramentas visuais, né? O mundo é visual. O cérebro humano é visual. O mundo é visual. Hoje a gente tem capacidade de comunicação, rede, TI e tudo mais, que permite isso. Então hoje tudo é visual. A gente está aqui no áudio, no vídeo, e daqui a pouco a gente vai estar no metaverso, vai estar em outros lugares. O mundo está assim. Então por isso que quando eu falo que a escrita vai morrer, aquela questão do cara fazer sei lá, eu defendi recentemente, eu fiz a dissertação de mestrado e escrevi aquele papel. Eu fiz um negócio que é muito bacana, mas no visual, todo mundo só quer ver os vídeos que eu processei com inteligência artificial, mas ninguém quer ler o que eu escrevi. Porque diz muito mais. O cara olha, deixa eu ver o código. O cara olha o código, deixa eu ver o vídeo. Ficou legal. O mundo acadêmico talvez seja a última barreira. Eu acho que não. Acho que não. Tem uma... Ao momento, a ECA, né,
faculdade de São Paulo, eles já estão aceitando dissertações em audiovisual. Então o cara entrega um DVD, fala, vou defender meu DVD. Mas em 2003 a USP já aceitava também na área de artes algumas coisas diferentes fora do padrão. Também já aceitava porque não cabe ali. Acho que vai mudar. Tem o Media Lab lá do Nova York, eu nunca lembro que universidade que é. Media Lab. Serviços de informação. Que é fantástico, é a mesma coisa. Eles trazem coisas alternativas para se gravar história. Agora que você falou, o professor Baiardo e a professora Heloísa, uma da microbiologia, o professor Baiardo da química, principalmente ele, começou a fazer vídeos sobre a área química. Então, eu estudei uma bactéria, né, a EPEC, e que ela, quando está no intestino, ela manda uma substância química que faz um pedestalzinho no intestino. Gente, eu fiquei assim uns 6, 7 meses para entender esse negócio, lendo paper, não sei o quê. Um aluno dele de mestrado, o mestrado do menino foi um vídeo sobre isso. O vídeo durava menos de 1 minuto. Eu entendi tudo com o vídeo. Então, quem veio depois de mim lá no grupo, a gente mostrava o vídeo. O que levou semanas para eu entender, num vídeo ficou melhor. Então, o professor Baiardo era um que já começou a fazer isso lá dentro da USP, lá no Instituto de Química. Se você fez, pode também colocar aí depois no... Manda para eles o podcast, vamos ver, vai ser interessante. Acho que é legal. Mas bacana. Poxa, muito legal. Muito interessante. Sara, dica para quem tá se descobrindo, ouvindo o podcast, falando, acho que eu sou disléxico. O que a pessoa faz? Te liga? Não, me liga não, gente. É muita gente no Brasil. Não, procura um profissional, fonoaudiólogo, né? Assim, para adulto, é um pouquinho às vezes mais complicado o diagnóstico, porque já fez toda a adaptação. Então, procura uma clínica especializada para fazer esse diagnóstico. Se você acha que tem um filho, né, também procura a clínica. É importante ter esse diagnóstico certinho, porque se você vai prestar uma FUVEST e você tem o diagnóstico todo feito, toda a documentação, você tem tempo maior de prova e você tem uma pessoa que vai escrever a sua redação. Você vai digitar. Então, assim, a sociedade já está melhorando isso, mas só vai aceitar se você tiver todos os diagnósticos certos nos lugares certos. Não é assim tão fácil, tá? Então, o diagnóstico demora. Para algumas pessoas pode levar até 2, 3 anos para fazer. Então é bom fazer cedo. Né? Então é bom fazer cedo. Se você tem a desconfiança, procura um psicopedagogo, conversa com o professor dos seus filhos. Se você sente isso hoje na vida adulta, às vezes a pessoa tem muita vergonha. Teve uma palestra que eu dei uma vez, a pessoa saiu chorando da palestra porque entendeu que ela era disléxica e que muita coisa que ela sentia inferior não era culpa dela. Isso é uma coisa que eu tinha também, quando eu descobri que a culpa não era minha de eu escrever errado, assim, que era um fator hereditário, né? E não era só o meu esforço, isso tirou um peso muito grande. Então, eu acho que as pessoas têm que buscar, assim, o diagnóstico. Então, principalmente fono, né? Mas se você digitar dislexia, diagnóstico, vai aparecer muita coisa. Tem os testezinhos de internet, que dá para dar uma diquinha ali, mas ele não fecha diagnóstico, gente. Diagnóstico sempre com um profissional certinho, psicólogo, psicopedagogo. Agora, desinformação. Vai pro Google, pesquisa lá o que é dislexia, faça o seu diagnóstico. É bom assim, tô com uma desconfiança. É um primeiro sinal. Olha, no teste do Google deu, quer dizer, no teste da internet é um sinal, né? Tipo... E às vezes você tinha aquilo quando era criança e não quando era adulto, porque você já criou estratégias. Mas é bom fazer o diagnóstico, sim. As pessoas que trabalham aqui com a gente, um foi na adolescência e a outra pessoa foi no ensino médio. Ninguém foi quando era criança. Então, assim, os 3... tem a outra também, lá da igreja também. Ela foi criança com 7 anos. Ela não sofreu isso tudo que a gente sofreu.
Por ter feito o diagnóstico. Porque ter feito o diagnóstico, ela estudava numa escola americana lá, e ela fazia algumas aulas à tarde, e ela não sofreu isso tudo. Então ela tá... Entendi. Então procurem o diagnóstico. Sim, procure o diagnóstico. E não tenha vergonha. Se for adulto, tiver desempregado ou querendo mudar de carreira, faça um curso agilista. Profissão agilista e envie um currículo para a Mento, que a Mento está em extrema expansão. A Sara fala que não, mas são muitas pessoas, eu acho o contrário. Porque isso é um assunto legal. Acho que tem muita gente que deve estar sofrendo com isso, né? Então, se alguém quiser trocar uma ideia, mandar uma mensagem, achar a Sara nas redes sociais para falar sobre dislexia ou qualquer outro assunto. Instagram, Sara Correia. A dislexia eu vou ajudar a Sara. A dislexia é Sara com H no final. Correia Goulart. Goulart. Tanto então, no Sara Correia Facebook, Goulart, no Insta, no LinkedIn. Depois talvez a gente mude aí para um mais fácil, para um disléxico achar mais fácil, porque tá sacanagem, né, Sara? Como que um disléxico vai achar esse... Você não pensou, Eu não pensei. Vamos mudar esse nome, depois a gente vai... Mas por enquanto esse tá o Insta da Sara. Porque como é meu nome, eu já grifei bem a pra grafia. você tá fácil, mas pros outros acharem, tá... Pros outros até pros alunos, quando vão me mandar e-mail o nome inteiro, eles ficam apavorados. Muito bom. Mas é só procurar aí que vocês me acham... Ou procura aqui na Mento. É o procuramento, Mentotec, né? É o Insta. O meu também eu posso direcionar para a Sara, é Thiago. Também não é difícil, é o mesmo Goulart. GOULRT _oficial. E também, se quiser achar o Alan, como que acha o Alan? Alan.Siriani. Alan.Siriani. Em qualquer lugar. Isso com 2 L's. Alan com 2 L's, Siriani com I no final e início com S. Então, se os disléxicos precisam, coloca na descrição lá. Precisa desse detalhe. Muito bom. Muito legal. E é isso, gente. Sara, palavras finais, alguma coisa... Realmente foi um prazer, Sara. Foi uma conversa genial. Muito legal. Discordo que teremos outros renos, tem que ficar em 5. Plutão não é planeta. Não é planeta. Não é. Quando eu estudei era. Ele é planeta, não. Não é planeta. Mudou a classificação. Não é planeta. Não é. A órbita dele não é regular. Sem polêmica. Olha, o que eu deixo é o seguinte... Qualquer coisa que você tenha de diferente, não desista. Existe um lugar, um espaço para você. Não fique ouvindo as vozes negativas ali. Vai em quem acredita com você, porque vai dar certo, tá? Não é uma mensagem só otimista. Não, autoajuda, não é autoajuda. Você pode. Todo mundo tem um potencial. Aproveita o teu potencial. Deus te deu um potencial. Aproveita esse potencial. Pode demorar mais tempo? Pode, tá? Eu não era uma pessoa... Eu não parecia um nerd aos 11 anos de idade, tá? Se eu voltasse no tempo e visse aquela menina Sara com 11 anos de idade, talvez eu não achasse que eu poderia ter feito tanta coisa. Mas, assim... Tive pessoas que acreditaram em mim. Meus pais acreditaram, meus amigos, a igreja acreditou muito em mim. E isso dá diferença. Então, se você também tem alguém diferente na tua família, o esquisito, acredite nele. Põe fé nele, que aí ele vai crescer. Tá bom? Muito obrigado. Maravilhoso. Muito bom. Parabéns. Eu sou uma pessoa de sorte. Parabéns. E Ian... Obrigado pelo apoio. Obrigado, Ian. Legal. Pessoal, estamos no Spotify, no Amazon Music, no YouTube, no Apple Podcasts, em qualquer lugar. Mentocast com 2 T's. É isso aí. Até a próxima. Até a próxima.